Primeiro de tudo, saber de fato que todos nós temos força, que não sou eu, não é você, não é o Frei, cada um de nós tem forças escondidas que estão esperando para eclodir. E o que a gente tem medo? A gente tem medo de entrar em contato com o sofrimento de fato. Esse exercício de ouvir, esse exercício de procurar entender, de entrar muitas vezes na dimensão da dor do outro, para entender um pouquinho do que ele está passando, para poder tentar ajudar ou ser solidário com ele naquele momento, isso faz uma diferença muito grande. Sono bravi questi cappuccini. Te convido a um cappuccino. Te convido a um cappuccino, temporada gravada em casa, já encerrando a temporada. Recebemos aqui pessoas muito especiais. Há um tempo queremos receber a Mariana Ferrão, que está aqui com a gente. Bem-vinda, Mariana. Obrigado pela sua presença, pelo seu sim estar aqui com a gente hoje no nosso podcast. Obrigada a vocês, é um prazer imenso estar aqui participando. Tínhamos marcado um pouco antes da pandemia começar, né? Depois acabamos não conseguindo, e agora é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. E também temos aqui o Frei Arcanjo, nosso ministro provincial. Hoje eu tenho que me comportar mais porque o chefe tá na videochamada. Olá, Paulo, tudo bem? Olá, Mariana, bem-vinda entre nós. É uma alegria muito grande, um prazer ter você conosco, e acredito que esta conversa será de grande proveito para os nossos frades, de uma forma mais familiar, mas também para todos aqueles que nos acompanham pelas nossas plataformas, pelos nossos meios de comunicação. Muito obrigado pelo seu convite e sinta-se bem entre nós. Cada um aprenda a se cuidar e passe a lidar com a saúde como uma prioridade, né? Eu costumo dizer que a gente só pensa em saúde quando a gente não tem. É engraçado, né? Ninguém se lembra que tem dentes até ter uma dor de dente, e aí você não consegue pensar em outra coisa. Mas a gente deveria pensar na nossa saúde o tempo todo. Vide o que está acontecendo agora com essa pandemia, né? Que é uma grande lição nesse sentido para todo mundo, né? O autocuidado cada vez mais como um ato de autorresponsabilidade, mas não só de autorresponsabilidade, mas também como um ato de fraternidade, né? Já que a gente vai falar um pouquinho disso aqui, o autocuidado também é um cuidado com o outro e com o planeta. E essa responsabilidade a gente precisa começar a desenvolver. A Mariana tocou num assunto importante, que é a respeito da saúde nesse tempo de pandemia. Queremos, então, alargar a nossa compreensão de saúde para que ela não fique apenas focalizada na questão da saúde física, porque o ser humano precisa de estar bem de uma forma integral. Então, nesse tempo de pandemia, sobretudo no tempo do confinamento, do isolamento, de tantas privações, sobretudo do contato com o outro, nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde fraterna, dos relacionamentos, para que eles não se empobreçam nesse tempo de distanciamento, mas, pelo contrário, nos ajude a atravessar esse momento sempre nos apoiando uns nos outros. E pegando o gancho disso que o Frei está falando, eu acho que isso é absolutamente importante. A gente está acompanhando agora algo muito triste que está acontecendo, não só com o coronavírus, pelas mortes todas que esse vírus tem trazido, mas pelo que alguns psiquiatras já estão chamando de quarta onda da pandemia. E por que eles chamam de quarta onda, né? No começo, do ponto de vista emocional, as pessoas sentiram muito medo. Depois, passou algum tempo, as pessoas começaram a ficar ansiosas, se perguntando quando essa situação ia acabar. Depois desse quadro geral de ansiedade, veio uma frustração muito grande, acompanhada de uma tristeza muito grande, de perda, né, de algumas estruturas, não só de emprego, mas também de alguns relacionamentos que se desfizeram, de distanciamento social que acaba, às vezes, levando a um distanciamento também mais psicológico de outras pessoas, a um certo isolamento, e agora essa quarta onda vem trazendo problemas mais graves do ponto de vista da saúde mental e emocional, como depressões mais sérias, como processos de autodestruição, automutilação, tentativas de suicídio, e isso é muito, muito impactante, assim, eu que acompanho vários grupos de psicanalistas, psiquiatras e psicólogos, a gente tem falado com pessoas no Brasil inteiro, e todo mundo está relatando mais ou menos os mesmos sintomas, e é muito assustador, porque a pessoa desprovida
de contato, como o Frei está dizendo, né, que a gente precisa usar isso tudo para aprofundar os nossos relacionamentos e não para distanciar a gente mais ainda, mas a pessoa desprovida de contato e às vezes desprovida de um sentido da vida, que pode ser talvez o sentido da própria espiritualidade, né, ela vai ela entra num processo que tem uma psicóloga, minha amiga que eu gosto muito, que é a Karina Fukumitsu, que diz que ela entra num processo de morrência. E nesse processo, a vida inteira vai ficando sem sentido e ela vai se questionando, mas por que eu estou aqui? Então, a gente trazer esse assunto para a discussão, eu acho muito válido, porque tem muitas outras razões que a gente pode descobrir que são as razões pelas quais a gente está aqui. E uma delas, eu acho que é fundamental, é o que é sagrado para a gente, independentemente das religiões, né? Mas o que é sagrado para você, né? Porque o sagrado para você pode ser uma flor que brota de um botão, o sagrado para você pode ser o pé de uma criança que nas suas formas perfeitas, o sagrado para você pode ser Deus, pode ser um santo, pode ser a própria religião, mas esse sentido é um sentido interno. E esse sentido interno ajuda muito a gente a manter a nossa saúde, quando a gente descobre uma razão que vem de dentro para fora e não uma razão imposta de fora para dentro, que eu acho que é isso que essa pandemia também nos convida a buscar, né? Penso que esse tempo de pandemia, Mariana, ele, mais do que nos trazer assim, um forte impacto, nos trazer muitas dores ou afetar todas as nossas estruturas, ele também tem que ter digamos que precisa ser uma possibilidade para que possamos nos humanizar, porque às vezes temos muitas ferramentas em nossas mãos, muitas oportunidades, não fazemos bom proveito delas. Eu me recordo que em alguns atendimentos que eu fiz, essas senhoras que moram só, senhores, quando vinha falar, Frei, a semana para mim ela é toda programada, mas quando chega o domingo, que poderia ser um dia diferente, eu sento na sala de TV, fico à espera de uma ligação de um parente, de um filho, e essa ligação não chega. A minha semana começa novamente e eu entro novamente naquela espera, naquela ansiedade. Parece que a minha vida ela passa por um tempo de aridez muito forte, por não ter a presença de quem eu amo ou de pessoas que eu gostaria que estivesse perto de mim. E agora é impossível isso acontecer, mas espero que quando tudo isso passar, as pessoas possam valorizar mais esses momentos e entender que a vida não é feita somente pelo fazer, pelo ritmo tão acelerado com que entramos, mas esse momento de parada, esse momento de voltar a nós mesmos, possa fazer com que coloquemos aquilo que é essencial sempre ao alcance dos nossos olhos e nunca deixar para amanhã o bem que a gente pode fazer hoje e agora. Você falava sobre essa questão da depressão e da saúde mental, você passou por esse episódio, né? Me recordo bem de uma palestra sua do TED Talk, em que você fala de como você precisou se reerguer e ter essa superação, né? De onde que você tirou força para isso, assim? De onde que as pessoas podem tirar força para se superar? Alguém que perdeu um amor nessa pandemia, seja esse amor um pai, um filho, um marido, um avô? Eu achei muito interessante a sua pergunta, porque normalmente a gente quer ter forças antes mesmo de passar pelo desafio. E eu acho que a força vem com o próprio desafio. A força vem da própria dor, né? Nesse lugar é que a gente aprende que a gente tem força, porque na verdade a força já estava lá, mas é só o desafio que faz essa força aflorar. É quase como um terremoto que sai de dentro da terra e revela aquilo que tem dentro de um vulcão, por exemplo, né? Que faz um vulcão entrar em erupção. É mais ou menos isso, não dá para ter uma coisa sem a outra. A gente não vai ter aquele fogo todo jorrando de um vulcão se esse vulcão não entrar em erupção e não tiver um tremor de terra embaixo. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, saber, de fato, que todos nós temos força, que não sou eu, não é você, não é o Frei, cada um de nós tem forças escondidas que estão esperando para eclodir. E o que a gente tem medo? A gente tem medo de entrar em contato com o sofrimento de fato, porque a gente acha que a gente não vai suportar, mas quando a gente entra em contato com o sofrimento, pela minha experiência, pela experiência de várias pessoas que eu já ouvi nesse mesmo lugar, de vários tipos de sofrimento diferente. Aí eu estou falando de morte, estou falando de depressão, estou falando de pessoas que já pensaram em tirar a própria vida, estou falando de pessoas que tiveram traumas muito fortes, às vezes problemas de estresse pós-traumático, seja por um sequestro relâmpago, seja por um assalto, enfim. Essas pessoas, elas quando
vão no fundo da questão e não tem medo de encarar aquilo tudo de frente, elas emergem de si mesmas com uma força muito grande. Então, eu acho que talvez o nosso mundo que prega, né, essa busca incessante pela felicidade, todos nós temos que estar sorrindo no selfie e nas lives o tempo todo, acaba fazendo com que essa superficialidade, né, com que essa felicidade seja um pouco mais superficial, quando na verdade eu acho que o grande desafio é que você olhe para as suas profundezas, porque ali você encontra de fato a sua força, ali você encontra de fato a sua beleza, ali você mergulha no seu sofrimento, elabora o seu sofrimento e aí traz à tona os seus aprendizados, que são aquilo que você vai trazer para o mundo, né? Eu tive que passar por um momento muito delicado quando eu entrei em depressão aos 17 anos, que foram quase 2 meses sem sair do quarto, com pensamentos de tirar a própria vida, e até um momento em que eu ouvi uma frase da minha mãe, e minha mãe era psicóloga, então ela já tinha feito de tudo para tentar me tirar dali, não tinha conseguido, e ela me disse uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça, que foi a frase: Mari, se você não quiser se ajudar, ninguém vai conseguir te ajudar. E nesse sentido, isso conversa muito com aquilo que eu falei no começo do nosso papo aqui, que é a nossa responsabilidade, né? Qual é a minha autorresponsabilidade pela minha própria saúde, né? Às vezes a gente fica esperando resgate, assim como a gente espera um resgate do divino, a gente fica esperando às vezes um resgate de alguém, mas a gente tem que fazer a nossa própria parte, por mais clichê que isso pareça, isso é absolutamente verdade, né? A gente não vai conseguir sair sem ajuda de outras pessoas, mas especialmente a gente não vai conseguir sair daquelas situações sem a nossa própria ajuda. Então esse resgate da sua vontade de se ajudar talvez seja o primeiro resgate que cada uma das pessoas precisa fazer para superar uma dor como essa, de uma doença ou de uma perda, de uma morte, de um luto, enfim. De acordo com o que a Mariana Ferrão traz, é muito interessante a gente olhar para a nossa vida e perceber quais são as nossas ferramentas, quais são as nossas inspirações, o que realmente de fato nos ajuda a ter essa resiliência diante dos fatos mais duros e difíceis que enfrentamos em nossas vidas. Nos últimos meses da minha vida, que eu tive uma história ou uma rotina totalmente modificada depois que fiquei ministro provincial, a gente tem um olhar muito voltado para o outro, para a estrutura, essa dimensão do cuidado. Então, todos os dias são muitas ligações, são muitas decisões a serem tomadas. E alguns pilares que eu acho que faz muita diferença na minha vida. Primeiro, a arte de amar a vida e tudo que ela promove. Depois, a arte de contemplar a tela. Mesmo quando tem muitas situações difíceis e desafiadoras acontecendo em nossa volta, o que ainda tem de belo? Será se tudo está tão feio, se tudo está tão sem cor? Não, tem sempre algo bom acontecendo à nossa volta, tem sempre uma beleza a contemplar. Isso me inspira muito. Depois, a arte da serenidade. Pensar antes de agir. Então, manter essa tranquilidade, essa serenidade, não perder o controle de si mesmo para poder resolver uma situação com equilíbrio, isso faz uma diferença muito grande em nossas vidas. Depois, a arte de expor e não impor as próprias ideias a todos. Então, esse exercício de ouvir, esse exercício de procurar entender, de entrar muitas vezes na dimensão da dor do outro, para entender um pouquinho do que ele está passando, para poder tentar ajudá-lo ou ser solidário com ele naquele momento, isso faz uma diferença muito grande. E confesso que esse exercício que me ensinou foram as pessoas mais simples, que passavam por mim nos momentos de atendimento, que se colocavam, falavam das suas histórias, das suas lutas, e muitas vezes eram pessoas que voltavam para suas casas e não tinham essa bagagem toda, não tinham ferramenta, não tinha nem pessoas por perto em quem pudessem se apoiar. Mas eram pessoas que tinham uma firmeza e uma esperança muito grande. E se formos olhar para tudo que a pessoa tem, para tudo que construiu, nós podemos dizer, essa pessoa não construiu outra coisa além da enorme esperança que carrega no peito e que a morte todos os dias. Que lindo, Frei, muito lindo, fiquei emocionada, porque me veio à cabeça, assim, a própria imagem de uma exposição de arte,
né? O que a gente faz quando a gente entra numa exposição de arte, né? Um artista, por exemplo, ele está ali simplesmente mostrando o que é a observação dele da beleza da vida, né? A concepção dele sobre a vida. Ele ama tanto a vida que ele precisa transformar essa vida em poesia de alguma maneira, seja através da escultura, seja através da pintura, ou seja através de um espetáculo, por exemplo, né? De dança, de música. E aí quando ele coloca aquilo para a gente, se não tiver essa postura de serenidade, a gente também não vai conseguir contemplar aquela beleza. Então a gente precisa desenvolver a serenidade para estar ali, para conseguir absorver aquilo tudo. E ele não está querendo impor nada, ele apenas está expondo a sua manifestação, né, aquilo que ele observou como beleza, e a gente vai captar aquilo que a gente observará como beleza, e não necessariamente o mesmo ponto de vista, mas quem sabe até acrescentando outros pontos de vista e assim enriquecendo ainda mais a vida, né? Eu acho que é muito bonito tudo isso, e essa imagem de alguém que não construiu nada além de uma grande esperança no peito. O que mais precisa ser construído além de uma grande esperança no peito? Acho que nada, né? Sim, com certeza. Eu estava com um grupo de irmãos, de três, fazendo também um passeio outro dia por uma exposição, e enquanto alguns estavam preocupados em tirar as fotografias, tinha um irmão muito silencioso e dizia: eu quero apenas que a arte fale comigo, porque é isso que eu vou levar daqui. Então, passar pela vida das pessoas, ou deixar com que as pessoas passem pela nossa vida, fazendo esse mesmo exercício de deixar algo de bom na vida dos outros, e deixar com que os outros nos marquem o que ela tem de belo, é uma diferença muito grande para as nossas vidas, sobretudo nos tempos atuais de tanta correria, de tantas ocupações. Então, não podemos deixar de lado, como eu já falei, aquilo que é essencial, porque é isso que fica e se eterniza em nossas vidas. Sem dúvida. Frei, falando no que fica, né, das pessoas que passam pela nossa vida, a gente, especificamente os brasileiros, nós temos uma relação muito distorcida da morte, né? Ficamos desesperados, e ainda mais agora nesse tempo de pandemia, onde nós perdemos as pessoas de forma muito rápida. Rapidamente chegamos à marca de 1.300 mortes por dia. Isso, assim, recente agora, né, no dia que a gente está gravando o podcast. A gente espera que isso não piore ao longo do tempo, mas você falava de como as pessoas precisam marcar a nossa vida de alguma forma, né? Você acha que se a gente fizesse esse exercício de absorver no cotidiano o que as pessoas têm a nos oferecer, você acha que a nossa relação com a morte melhoraria também? Porque o nosso contato com aquela pessoa foi feito em vida de uma forma tão completa, de que, como dizia o Frei João Júnior, em um dos nossos episódios, de que o que foi dito em vida já era o suficiente, para que durante a morte, ali no momento da morte, seja mais um rito de passagem mesmo. De que a gente não precise falar tantas coisas, porque o que era necessário já foi dito em vida, já foi vivido em vida. Muito bem, Paulo. Eu trago até mesmo, de encontro com a sua reflexão, uma passagem aqui do livro do Augusto Cury, que é um psicólogo que eu gosto muito, que já tive a oportunidade de participar de várias palestras com ele. E ele fala: o mestre da emoção conseguirá falar ao coração dos fracos e dos fortes, dos grandes e dos pequenos. A linguagem do amor era música em seus lábios. Pagou um preço caríssimo por amar incondicionalmente o ser humano. Ele expressava ser feliz em terra de pessoas tão infelizes, mas ele acreditava sempre no amor. Então, diante das perdas, diante de tantos distanciamentos, nós encontramos pessoas tão resilientes diante da situação, como ouvi outro dia o testemunho de uma senhora ao receber a notícia da morte do seu esposo. Ela perdeu o esposo para a Covid, e ela dizia: é lamentável que tenha acontecido dessa forma, onde eu não pudesse acompanhá-lo até os momentos finais dele aqui na Terra, mas ele não morreu, ele apenas se distanciou, mas a presença dele continua e será eternizada em nossa casa por tudo aquilo que ele viveu, por tudo aquilo que ele acreditou e semeou entre nós. Então, quando a gente aproveita em profundidade os momentos, digamos que desde os mais simples aos mais extraordinários, quando a gente sabe realmente valorizar tudo isso, aproveitar da companhia do outro, nós com certeza atravessaremos os momentos difíceis e até os momentos de perda de uma forma totalmente diferente, digamos que com um coração mais humanizado. Devolvo para a Mariana. Eu já tive muitas experiências de perda na minha vida, assim, de pessoas muito queridas, e
assim, a primeira pessoa que eu perdi, que eu amava e que eu acho que foi a pessoa que me fez experimentar o amor incondicional na vida, foi a minha avó, que era a mãe da minha mãe, que faleceu quando eu tinha 12 anos. E para mim foi uma experiência absolutamente difícil, no sentido de perder alguém tão cedo, que você amava tanto, assim, e foi uma experiência de um luto demorado, que custou a passar. E eu me lembro que quando eu fui ao enterro, eu encostei a minha mão na mão dela, já no caixão, e me deu uma vontade muito grande de ir embora com ela. Mas, ao mesmo tempo, ali, naquele encostar de mãos, foi quase como se ela me dissesse que eu precisava ficar. E aí eu respondi, eu vou ficar, avó, e vou ficar apenas porque eu quero ser uma avó tão boa quanto você foi para mim. E depois, quando eu tinha 20 anos, eu perdi minha mãe, e também foi uma absolutamente inesperado. Minha mãe faleceu com 48 anos, a vítima de um acidente vascular cerebral, né, um aneurisma, no auge da vida, digamos assim, estava num dos anos mais felizes da vida dela. E também me lembro que na hora que o corpo estava sendo velado, eu pensei, ainda bem que os momentos que eu tive, eu aproveitei com ela da melhor forma que eu pude. E eu tive essa clareza muito grande desde o primeiro momento que ela se distanciou, digamos assim, né? E nunca mais achei que esse distanciamento fosse real, porque ela está dentro de mim, em todas as minhas ações, na minha maneira de falar. Às vezes eu olho a minha mão e vejo os dedos dela, porque a gente é muito parecida e a gente tem ficado cada vez mais parecida ao longo dos anos. Então, por mais que às vezes algumas lembranças vão sumindo da nossa mente, a gente está entranhado com essas pessoas de uma maneira que a gente não consegue nem explicar, né? Então, todas elas moram dentro da gente e continuam vivendo da gente. E eu acho que a gente que fica aqui tem esse papel de trazer aquele amor que essas pessoas nos deram para o mundo, né? Devolver esse amor para o mundo. Então, eu acho que dessa maneira, falando a linguagem do amor, a gente consegue encarar a morte de um jeito muito mais simples, como é, de fato, porque não é a única certeza que a gente tem na vida, afinal de contas, né? Com certeza. O meu irmão mais velho, o Afonso, ele escreveu uma vez no meu diário espiritual, o amor supera tudo, até os mais duros sofrimentos. É uma frase que carrego comigo assim de uma forma muito intensa e coloco não como uma teoria, mas como algo assim, muito prático no meu dia a dia. Se eu tenho amor, eu consigo atravessar por todos os sofrimentos. Primeiro, porque se eu amo, eu nunca vou me sentir só, isolado. Vou ter sempre pessoas em quem me apoiar, pessoas com quem contar, com quem partilhar as minhas dores, mas também as minhas alegrias, né? E para nós franciscanos, esse é um pilar muito importante, porque para o franciscano a sua segurança está no irmão, está no outro, está na fraternidade. Então, ser franciscano ou procurar viver o princípio de fraternidade, sentir-se isolado, sozinho, é algo meio contraditório. Então, a nossa vida é um constante movimento em direção do outro e também um exercício contínuo para trazer o outro para o ciclo da nossa vida, dos nossos relacionamentos. Mariana, diante de todo esse cenário que estamos vivendo, digamos que estamos num labirinto aí de tantas dúvidas e incertezas, onde nós não conseguimos ainda vislumbrar uma luz no fim do túnel, porque o vírus nos deixa assim muito inseguro em relação à convivência, em relação à normalidade da vida social. Quando tudo isso começou, nós recebemos a notícia que você havia sido testada positivo para a Covid-19. Como foi lidar com esse momento, logo no início, onde não se falava tanto, onde tudo era tão incerto, onde nós tínhamos uma profunda incerteza e, digamos, indefinição do que seria tudo isso, onde tudo isso ia nos levar? Frei, eu acho que foi mais fácil para mim ter contraído essa doença no começo, porque a gente ainda não tinha essas notícias de morte tão perto.
né? A gente ainda não tinha esses números absurdos que a gente está vendo hoje. Então, até ali, o que se sabia, né, o que se achava, não é que se sabia, mas é o que se achava, era que era uma doença muito mais agressiva para apenas idosos e não para jovens, adultos saudáveis. Então, eu pude experimentar a passagem pela doença de uma maneira um pouco mais tranquila nesse sentido. Eu não fiquei com medo, por exemplo. Eu acho que hoje em dia, se alguém contrai a Covid-19, eu acho que tem muita gente que vai ficar com muito medo, quiçá pânico de morrer. Eu não experimentei isso em nenhum momento, seja porque talvez eu não tenha realmente medo da morte, seja porque ainda não se falava tanto em tantas mortes assim, pelo menos não aqui no Brasil. Né? Então esse foi um primeiro momento que eu acho que foi um pouco mais tranquilo, e no sentido também de que meus filhos também tinham contraído antes de mim, né? Ou pelo menos tinham tido sintomas, porque eles não foram testados, eles tinham tido sintomas um pouquinho antes de mim e já estavam bem. Eu também fiquei tranquila nesse sentido, porque, bom, se as crianças já passaram, e talvez o maior medo da mãe seja em relação aos filhos, sem dúvida nenhuma, né? Eu já tinha ficado um pouco mais tranquila também em relação a isso, e não precisei fazer também aquele isolamento, que acho que é muito difícil, né, em que você fica sozinho num quarto, tendo que evitar completamente o contato com seus filhos, que eu acho que se eu tivesse que ficar 15 dias sem beijá-los, sem abraçá-los, eu acho que eu teria sofrido absurdamente. Mas logo na sequência eu experimentei algo que foi muito duro para mim, porque eu já estava sem sintomas há 3 dias, e fui para casa no interior de São Paulo, que eu tenho em Itu, e aí dei uma caminhada no condomínio, até por recomendação médica, e na época também falava-se, não se falava ainda de máscara, né? Ao contrário, estava na dúvida se máscara bom, se máscara ruim. Então eu fui caminhar no condomínio e não cheguei perto de ninguém, mas as pessoas no condomínio ficaram com muito medo, e aí tiveram reações muito agressivas. Então eu experimentei do outro lado o medo, o pânico das pessoas e a raiva das pessoas por um comportamento meu. E aí eu, que me cobro muito, né, e que sou uma pessoa absolutamente preocupada com o outro, fiquei muito triste. Então eu tive, digamos assim, a minha segunda onda nessa história toda foi depois que eu já tinha me recuperado do ponto de vista de saúde, porque eu fiquei com muita dor de cabeça, fiquei com muita dor no corpo, tive calafrios, tive perda do olfato, tive perda do paladar, fiquei uns 3 dias assim com vontade nenhuma de sair da cama, mas depois que eu já estava completamente restabelecida, eu experimentei algo que para mim foi muito pior, que foi esse massacre público mesmo, de pessoas que, ao invés de me perguntarem se eu estava precisando de alguma coisa, que alguém fosse ao supermercado, se eu estava precisando de alguma ajuda do ponto de vista de saúde, para alguém me ajudar a cuidar dos meus filhos, ao contrário, essas pessoas foram à mídia falar mal de mim, ficaram falando publicamente mal de mim para outras pessoas dentro de grupos de WhatsApp no condomínio, como se eu fosse uma pessoa que estivesse realmente ameaçando a segurança delas. Assim. Então eu senti um pouco na pele o preconceito, que talvez eu, como branca, de classe média, loira, nunca tinha tido a possibilidade de experimentar. Então, quando você chega a um lugar e sente que está todo mundo te olhando como se você fosse um risco, é algo realmente que no momento que você está nesse lugar, é uma sensação de revolta, é uma sensação de frustração, é uma sensação de tristeza, é uma sensação de injustiça muito grande. Então, para mim foi muito difícil elaborar tudo isso e entender como psicologicamente também as pessoas funcionam e como o ser humano pode ser muito mal, né? E quando ele está defrontado com os próprios medos, com o próprio pânico, quando ele está ali diante de uma ameaça, porque na cabeça daquelas pessoas eu era uma ameaça real. Né? Não acho que elas fizeram isso para me destruir. Eu acho que elas de fato acreditaram que eu era uma ameaça real, apesar de que eu sabia, do ponto de vista da ciência, que não estava colocando ninguém em risco. Então foi muito difícil experimentar tudo isso, lidar com a minha autocrítica de como é que eu não pude imaginar que essas pessoas iam sentir isso, por que eu fui andar, por que eu não fiquei realmente dentro da minha casa, lembrando que naquele momento ainda não havia determinação rigorosa de ficar estritamente dentro de casa, não havia fechado, não havia o lockdown, mas foi foi um baixo ali, foi uma profundeza muito difícil de atravessar, assim. Muito bem, isso que você relata, que você enfrentou, Mariana, pode nos revelar também um outro sintoma da nossa sociedade atual,
E contra isso, o Papa Francisco fez uma bonita catequese. O Papa Francisco é um dos maiores líderes religiosos da história. No dia 19 de maio de 2020, ele disse: o risco é que possamos ser atingidos por um vírus ainda pior, o da indiferença egoísta, um vírus que se espalha pelo pensamento de que a vida é melhor se for melhor para mim e que tudo ficará bem se for bom para mim. Então, é um sintoma da nossa sociedade atual, da busca de proteção, mas uma proteção muitas vezes que visa o meu bem-estar pessoal. E num outro momento, o próprio Papa Francisco ainda dizia: não poderemos atravessar esse momento sozinhos, porque não estaremos seguros enquanto todos não estiverem seguros. Então, esse momento onde você, para se proteger, tende a excluir mais, a se distanciar de uma forma, digamos que tão dura e tão racional, não vai nos ajudar a sair desse momento tão difícil que estamos atravessando. E aquilo que eu falava no início da nossa conversa, se com toda essa situação não buscarmos também meios para nos humanizar e sermos solidários com aqueles que passam por esses momentos difíceis, nós não vamos ser transformados por essa situação para que possamos depois sair pessoas mais humanas, mais fraternas, solidárias e mais também caritativos com aqueles que não têm nem o essencial para sobreviver. Exato, e eu tenho, enfim, esse final de semana eu estive de novo no condomínio, né, e é muito curioso, porque a vida no condomínio é quase que uma vida sem quarentena. Então, obviamente, né, eu tenho agora caminhado de máscara e eu me sinto mais segura, porque eu já contraí o vírus e até onde a ciência já sabe, então a gente desenvolve uma certa imunidade, assim como os meus filhos também já contraíram, também desenvolveram essa imunidade, mas ainda assim estou caminhando, obviamente, seguindo as recomendações de máscara por respeito ao outro, porque o outro não sabe se eu já tive, se eu não tive, talvez o outro me veja ali e vá achar que eu estou cometendo um desrespeito a ele se ele me vê sem máscara, mas boa parte das pessoas caminhando no condomínio sem máscara, boa parte das pessoas em grupos, né, jogando tênis, beach tênis. Então é muito essa frase do Papa Francisco, como várias outras frases que ele falou ao longo dos últimos anos e agora mais ainda na pandemia, é absolutamente perfeita, né, porque a minha tendência é achar que todos nós vamos sair desse momento mais fraternos, entendendo de uma vez por todas a nossa interdependência. Não há mesmo como a gente se imaginar sozinho no mundo. Mas o que eu vejo quando eu saio de casa é que ainda as pessoas estão ensimesmadas, as pessoas estão preocupadas com o bem-estar individual, as pessoas não parecem, de fato, entenderem, muitas, né, não parecem ainda compreenderem essa nossa interdependência e essa frase fantástica de que não estaremos seguros enquanto todos não estiverem seguros, porque a verdade é essa, né, de como é que eu vou estar segura, absolutamente segura, se eu tenho um pai que tem mais de 60 anos e que pode se contaminar indo ao supermercado, né? Então, de fato, a gente acho que vai ter que começar, porque também é muito difícil esse isolamento no sentido de, até esse relato que o Frei fez das senhoras que atendeu, da expectativa da semana, que fica sempre ligada a alguém que vai ligar, alguém que vai visitar, é muito difícil mesmo a gente abrir mão desses contatos de quem a gente ama. Talvez a gente tenha que escolher os riscos que estamos dispostos cada um a correr para ir atrás daquilo que nos é essencial, mas, ao mesmo tempo, perceber que o outro não se despertou ainda para essa nossa humanidade, a nossa interconexão, para mim é muito difícil. Esses relatos, né, das pessoas que querem sair de casa, né, e desrespeitando aí o isolamento social, sem máscara, será que não existe algo mais profundo aí? No começo da nossa conversa, a gente comentava sobre como a quarentena trouxe reflexões profundas para muitas pessoas, né? Elas se viram ali sem o trabalho como fuga, sem um exercício ali, porque a gente sabe, a Mariana, como melhor que ninguém pode dizer, como o exercício é benéfico para a nossa saúde, né? Mas existem aquelas pessoas também que usam o exercício ali como refúgio, ou o trabalho como refúgio, enfim, as festas como refúgio para sofrimentos internos, questões internas que precisam ser resolvidas, né? Vocês acham que essa coisa das pessoas não conseguirem ficar em casa e precisarem sair? Aqui em São Paulo a gente vê agora a abertura da 25 de março, as pessoas indo na 25 de março comprar
brinquedo para o filho, enfim, elas precisam sair de casa por algum motivo. Será que isso não pode ser fruto de uma falta dessa autorreflexão que a gente deveria ter tido já e deveria estar cultivando há um tempo? E o sair para a rua é uma forma de fuga dessas nossas questões internas que precisam ser resolvidas e que estão à flor da pele agora durante a quarentena? Vocês pensam que pode ser isso? Eu gostaria de ouvir o Frei, mas eu queria só fazer uma reflexão que eu tenho feito, assim, sozinha, que eu acho que é muito difícil a gente lidar com a restrição da nossa própria liberdade. E a gente está lidando com a restrição da nossa liberdade desde o começo dessa pandemia, seja porque algumas pessoas efetivamente não colocaram o nariz para fora de casa, seja porque a gente está restrito em muitos sentidos mesmo das coisas que nos dão prazer, né? Viajar, por exemplo, que é algo que a maior parte das pessoas adora, encontrar os amigos, que é também algo que a maior parte das pessoas adora, então tudo isso é uma restrição à nossa própria liberdade, e sem que haja de fato uma reflexão, mas para que eu quero a liberdade? O que é a liberdade? Talvez a liberdade ela seja muito mais a nossa própria maneira de se expressar no mundo do que a possibilidade de pegar um voo para qualquer país. Porque se eu estiver em qualquer país, mas eu não puder me expressar da maneira como eu realmente sou, talvez essa seja uma grande prisão, né? Mas se eu estou dentro da minha própria casa e consigo expressar o meu amor e a minha essência, talvez eu me sinta livre até numa solitária, né? E acho que há muitas maneiras de pensar sobre isso, mas quando a gente não reflete sobre isso, a gente busca a liberdade do lado de fora e não do lado de dentro. Exatamente, sobre tudo isso que a Mariana fala, eu me recordo que, ouvindo outro dia a palestra de uma psicóloga, até de uma religiosa, a irmã Silvia, a gente poderia tirar dali vários pontos. Um deles é que esse momento do isolamento social, esse momento de privações, ele pode despertar dois sentimentos no ser humano. Mas esses sentimentos já estavam ali, talvez eles foram despertados porque nunca tenham sido enfrentados, trabalhados, né? O primeiro é a insegurança. Então, tem aqueles que se isolam de tudo, mas também não de uma forma saudável. Não ficam bem. Eles estão isolados por medo, mas por trás há um sofrimento muito grande. E isso pode levar a pessoa a uma certa ansiedade, ou até mesmo uma certa fragmentação de si mesmo, com outros tantos atos dentro de casa, porque ele não vai ser um sinal de harmonia, de diálogo com aqueles com quem convive. E depois tem aqueles que têm que se autoafirmar. E uma maneira de se autoafirmar é desafiar, é correr o risco, é sair, é ignorar tudo que está acontecendo aí fora, mesmo quando prejudica a si mesmo e aqueles que estão por perto. Eu citava o Dr. Augusto Cury aqui no início da nossa conversa, e ele traz uma reflexão bonita dizendo que o mestre da emoção demonstra que há sempre um oásis no árido solo da existência humana. Procure, ele pode estar mais perto de você do que você imagina. Então, buscar esse oásis no árido solo da existência humana, acredito que é uma viagem que todos nós, independentemente da religião ou da nossa profissão, da nossa formação, é uma viagem que não temos o direito de nos recusar a fazer, porque a cada novo dia precisamos fazer essa viagem interior, nos redescobrindo e percebendo quais são os nossos valores e também os limites que precisam ainda ser trabalhados, digamos que encarados e conciliados dentro de nós mesmos. Só assim vai acontecer uma integração perfeita da nossa vida e podermos também conciliar a nossa vida, o nosso bem-estar, mesmo diante de um cenário tão difícil e desafiador como esse que estamos vivendo no atual momento da nossa história. Então, esse contato com esses profissionais, pessoas que têm tanta sabedoria e que têm tanto a ensinar para a sociedade, também é um privilégio para você estar tão perto dessas pessoas, ter tanto contato e poder abordar tantos assuntos. Isso é um grande aprendizado pessoal para você também. É um baita privilégio. Eu e o Fernando, a gente brincava muitas vezes de fazer contabilidade, né, de quantos profissionais de saúde já tinham passado pelo bem-estar, e nos 8 anos que a gente ficou à frente do programa,
foram mais ou menos 6 mil profissionais, então é realmente muita gente. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente aprendeu muito sobre como a gente funciona, seja na biologia, seja na química, seja na fisicamente como a gente funciona, né, na neuroquímica, mas eu acho que a gente também teve o privilégio de entender que essas pessoas que têm tanta sabedoria ou que têm tanto conhecimento, elas são pessoas assim como nós, porque nós tínhamos uma oportunidade incrível de acompanhar essas pessoas antes das câmeras serem ligadas. Então a gente via que por mais saber que elas tivessem, por mais livros que elas já tivessem lido, por mais congressos que elas já tivessem frequentado, elas ali eram pessoas, na maior parte das vezes, nervosas, inseguras, humanas, portanto, porque estavam diante de um desafio ao qual elas ainda não tinham sido submetidas, e é interessante entender como o comportamento funciona, né? Porque às vezes você vê um médico e você acha que ele é o detentor da sua saúde, mas quando esse médico ele está diante de um desafio, ele também sente medo, ele também fica nervoso, ele também balança a perna, ele também sua frio, assim como você. Então, perceber essa humanidade, e que sem dúvida nenhuma isso era o mais rico de tudo, assim como as conversas que a gente tinha com os médicos e outros profissionais de saúde nos cafezinhos que a gente tomava antes do programa começar, ali os profissionais de saúde se revelavam pessoas interessadas em filmes, em arte, em música, em poesia, e ali a gente via a verdadeira humanidade de todos eles. Então, o que a gente aprendia era que por baixo do jaleco havia uma pessoa igual a gente, e ali a gente podia trocar. E eu acho que essa beleza do programa, ela transparecia na tela, porque, de fato, as pessoas que conversavam com a gente ali, elas eram convidadas a deixar um pouco de lado o cargo, o jaleco ou a entidade que elas representavam e serem pessoas ajudando outras pessoas. O pior médico, a gente fala, que frequentava o bem-estar, era aquele que subia ao nosso estúdio preocupado com o que os colegas médicos iam achar do que ele falasse. E o melhor médico era aquele, ou profissional de saúde, né, nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, eram aqueles que entendiam que a oportunidade era para que eles falassem da maneira mais simples possível para ajudar um número maior de pessoas. E eu acho que isso é uma lição, uma verdadeira lição. Para quem você vai falar e com quem você quer se comunicar e o que você quer espalhar. Você quer espalhar aquilo que você já sabe que você tem, né, que é o seu diploma, você quer, na verdade, enfim, consagrar o seu diploma, os seus títulos, os seus trabalhos publicados, ou você quer consagrar que você é um espalhador de conhecimento e que você pode, de fato, instruir as pessoas a se cuidarem melhor, a se amarem mais. Essa eu acho que é uma grande lição que eu aprendi com todos esses profissionais de saúde. E quem aproveitava essa oportunidade de entender que ali ela falava com 10 milhões de pessoas por minuto, para mim eram os verdadeiros heróis ali. Com certeza. Eu repito essa reflexão até... Desculpa te interromper, Frei, só para fazer um gancho com a Mariana. Eu compartilho também dessa experiência trabalhando com os frades também, né? Mariana, me identifiquei que a Mariana falou que por baixo do jaleco existia um ser humano. Eu acho que os frades acontece o mesmo, né? Debaixo do hábito existem pessoas ali. Eu nunca me esqueço do meu primeiro dia de trabalho há 5 anos. Meu primeiro dia de trabalho com os frades, que a gente tem aquele estereótipo, né? Do franciscano, do religioso, aquela imagem... do hábito mais sagrada, né? E eu desci pro refeitório e os frades estavam discutindo sobre o jogo do Palmeiras e Flamengo que tinha acontecido no domingo, né? Que foi o primeiro choque, assim, para mim. E aí o Frei Arcanjo tem uma coisa muito legal, que é essa coisa do ser humano, assim. Eu acho que as pessoas que a gente falava antes, as pessoas que passam pela nossa vida tocam, né? Elas marcam mesmo. E o Frei Arcanjo é uma dessas pessoas também. Quero aproveitar para te homenagear aqui publicamente, Frei Arcanjo. E também a todos os frades que, como a Mariana disse, que estão dispostos a compartilhar o seu conhecimento e todo o estudo que tiveram durante a vida, além do cargo que ocupa e da instituição que representa, né? Nós que olhamos o profissional da televisão, ou até mesmo o médico, como as pessoas na Assembleia olham para a figura do religioso, do padre,
São pessoas que parecem que vivem aquilo e não tem outros problemas. E depois, numa outra oportunidade, numa roda de conversa como essa, a gente começa a partilhar a vida e percebe que todos somos humanos e cada um tem algo a aprender com o outro. Então, quando você falava, aproveitava para ir caminhar no domingo, para contemplar o pôr do sol, para rever pessoas, para estar com a minha família, muitas pessoas falam, poxa, a Mariana tem uma outra vida atrás das câmeras, é uma pessoa que troca experiência, que tem todo um cuidado consigo mesmo, com seus relacionamentos. Mas lindas reflexões a gente conseguiu escutar, né, ao longo desse episódio, tá muito especial mesmo. Obrigado, Mariana, obrigado, Frei Arcanjo, por participarem com a gente. Nós sempre encerramos perguntando para os nossos convidados quem que eles convidariam para um cappuccino, falando sobre esse tema, podendo contribuir com a gente. Vale pessoas que já estão entre nós e pessoas que também já se foram. Uau! A gente falou aqui do Papa Francisco algumas vezes, eu com certeza convidaria o Papa Francisco, porque eu acho que o Papa Francisco tem isso que a gente fala dos grandes líderes, ele se coloca o tempo inteiro como humano, ele fala das próprias vulnerabilidades, ele assume até fisicamente a própria vulnerabilidade dele, o que é muito lindo de se ver, e traz essa humanidade escancarada no discurso e nos atos. Então, com certeza convidaria o Papa Francisco, mas se vocês quiserem uma indicação mais fácil de conseguir, como alguém que eu admiro muito e que eu acho que pode trazer muitas reflexões interessantes, eu convidaria para esse cappuccino aqui o Felipe Moraes, Dr. Felipe Moraes, que é um médico oncologista e que durante algum tempo coordenou o Centro de Espiritualidade da Beneficência Portuguesa, hoje está trabalhando no Hospital Dom Camilo, e é uma pessoa religiosa em que durante algum tempo na carreira conseguiu unir a ciência e a espiritualidade de uma maneira muito bonita, ajudando pacientes em fases terminais a encararem a morte de uma maneira com muito mais sentido, significado, desfazendo nós familiares e colocando as pessoas em paz. E ele tem um jeito de falar que me encanta, uma pessoa nova também, assim como o Frei, mas de uma sabedoria muito profunda, de uma calma que traz essa serenidade e esse olhar de quem ama a vida. Então, acho que seria alguém muito, muito interessante para vocês trazerem para a conversa. Muito obrigado, Mariana. Eu, com certeza, traria, sobretudo nesse atual momento, a doutora Lilian Kay. Ela é uma médica cirurgiã do Hospital Santa Catarina, uma pessoa que esteve ao meu lado em um dos momentos tão difíceis da minha vida e que tem uma experiência muito vasta e, com certeza, traria grandes conhecimentos para as pessoas que acompanham o nosso podcast e te convido a um cappuccino. Se vocês estiverem nos assistindo pelo YouTube, deixem nos comentários aqui quem que vocês querem que a gente convide para um cappuccino. Mais uma vez, Mariana, Frei Arcanjo, muito obrigado pela participação de vocês. Vamos ver, né, depois da pandemia, da gente repetir a nossa conversa e espero que presencialmente lá no nosso estúdio. Vamos, sem dúvida, eu queria muito agradecer vocês, Frei, um prazer imenso falar contigo, foi uma delícia de conversa. Paulo, obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado você. E estou devendo uma visita e promessa é dívida. Obrigado, Mariana, Deus abençoe muito a você, a sua família, os seus trabalhos, será muito bem-vindo aqui em nossa casa e espero que nos encontremos em breve em outras conversas, em outras partilhas, para podermos aí fazer essa troca de experiências. Será um prazer recebê-lo aqui entre nós. Obrigado, Paulo, pela sua mediação. Deus abençoe os seus trabalhos. Amém, Frei. Obrigado e até o próximo.